Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já quero aqui deixar claro que você que entrou aqui, ainda que sejam poucas, quero que você saiba que você é muito especial para Deus. Provavelmente você não entrou aqui à toa. O Senhor quer dar uma bênção ao seu coração, à sua vida, através da santa palavra dEle. Que a palavra de Deus, ela cura, ela purifica, ela limpa, ela restaura, ela liberta, ela transforma, né? Ela abençoa, né? Então, se você está aqui é porque provavelmente Jesus te ama, né? E tem uma bênção para o seu coração, uma bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? Eu vou continuar aqui. Hoje vai mudar o tema, gente, mas vamos continuar com o mesmo assunto, tá? Que o Senhor ainda continua mostrando necessidade ainda sobre o assunto. Casamento, divórcio, enfim. Amém? Então, eu tô aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Acho que vocês observaram aqui nos vídeos anteriores, acho que só uns dois eu falei, né? Sobre você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificação para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo postado aqui no canal. Eu não costumo fazer isso porque, gente, eu tô fazendo esse trabalho com tanto amor, tanta alegria ao Senhor, a alegria de estar podendo pregar, proclamar a palavra do Senhor, que eu não tô nem me importando com a quantidade, sabe, de inscritos, de curtidas, de visualizações, sabe, a importância para mim tá sendo mais pregar a palavra de Deus, ainda que seja para uma, duas, três pessoas. Se essas pessoas tiver um coração que seja uma terra boa, né? Porque nós sabemos, né? Como a parábola do semeador, para quem já ouviu, que a semente caiu algumas em meio em pedregais, outras pelo caminho, outras entre espinhos e em terra boa, né? Então que o nosso coração seja sempre uma terra boa, né? Para que a palavra de Deus ela não seja esquecida, sufocada, desprezada, ignorada, né? Que nosso coração seja sempre uma terra boa, para que a palavra de Deus floresça em nós, que o Senhor consiga fazer aquilo que apraz em nossas vidas, porque a palavra de Deus ela não vem para te escravizar, para te prender, para te fazer infeliz, não, né? Eu acredito que não é essa a intenção do Senhor para nossas vidas, né? Então, eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. E seja você um, dois, três, quanto for, hoje, amanhã, futuramente, que essa palavra do Senhor viva e eficaz, pura, adentro do teu coração e floresça, dê bons frutos para a sua vida, para as pessoas que fazem parte das suas vidas. Amém? Então, eu vou dar continuidade aqui. Hoje mudaremos o tema, né? Eu separei aqui mais alguns tópicos, né? Que na verdade são 7. E nós vamos hoje dar uma viajada aqui nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Foi as palavras que o Senhor me deu. Se nesse vídeo eu não conseguir passar tudo que o Senhor me revelou, provavelmente eu vou gravar outro. Ainda hoje irei postar parte 2. Amém? Então vamos lá. Eu vou começar aqui em Mateus 19, tá? Mateus 19 tá falando assim a palavra de Deus, vou ler a partir do versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, homem e mulher, ou algumas traduções macho e fêmea, o fez? E disse-lhe, versículo 5,
Portanto, deixará o homem pai e mãe. Ó, gente, o Senhor continua falando aqui, ó. São passagens diferentes, o Senhor continua falando sobre o homem deixar pai e mãe. Alguma necessidade está havendo ainda, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou ou uniu, tá, gente? Não pega essa expressão aqui, ajuntou, achando que se você for morar junto, essas coisas, é o mesmo que casamento, não, tá? Não é, tá bom? Eu sei que algumas pessoas não têm entendimento da palavra ainda, não conhecem o Senhor, não tem uma experiência com o Senhor para que comece já a fazer as coisas certas, mas pode começar por aqui, né? Pode começar daqui. Às vezes o Senhor quer falar com você até sobre isso. O Senhor quer te dar uma bênção sobre isso, te tirar do pecado, né? Da prostituição, da fornicação, que é pecado, isso tira a salvação, principalmente daqueles que estão, muitas vezes conhecem até, né? Mas deixa passar desapercebido a palavra de Deus, né? Aquilo que o Senhor ensina. Então, aqui está o que uniu. Deus não separe o homem. Eu falei ontem nos vídeos, né, anteriores sobre isso, né? Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha só a observação, né? Você vê que não convém casar. Os discípulos ficaram preocupados, né? Falaram assim, nossa, então, Senhor, se é assim mesmo, então convém não casar. Sim, gente, é melhor você não casar do que você casar. E depois, por qualquer motivo, como tá dizendo aqui, separar do teu esposo ou da tua esposa. Gente, hoje eu entendo, sabe? Eu nem entrar nesse assunto de novo, mas tem coisa que é preciso. Hoje eu entendo por que, que o Senhor me permitiu passar tanta coisa. Eu posso dizer para vocês que eu passei assim, no meu casamento atual, nos 5 primeiros anos, gente, hoje tá uma bênção, tá? O testemunho é que meu casamento está uma bênção. Estamos 13 anos casados, está uma bênção. Né? Deus tem operado grandemente, assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor, até que o Senhor nos sustentou, nos ajudou. Tô falando dos 5 primeiros anos. Hoje eu entendo que o Senhor queria me dar muitas experiências para eu estar aqui hoje, passando essas experiências para vocês, daquilo que eu vivi, mas que através da palavra de Deus, Ele me honrou, me concedeu a bênção, a vitória, e que isso Ele pode fazer na sua vida também, na vida dos seus. Amém? E então, voltando aqui a esse assunto da palavra de Deus em Mateus 19, aqui, gente, fariseus. Vamos falar sobre os fariseus, tá? Lei de Moisés. Vocês viram que aqui eles sempre enfatizam a lei de Moisés. Sobra para tudo para Moisés. Tudo para Moisés. Moisés mandou, Moisés permitiu, Moisés deixou a lei de Moisés. Mas veja bem, você pode a lei, aqui está a lei de Moisés, depois vem quem? O Senhor Jesus, como eu tinha dito nos vídeos anteriores para vocês, que não aniquilou a lei, transformou na graça. Que aqui a gente vai ler, como eu disse também para vocês anteriormente, eu vou mostrar hoje na palavra, que muitas coisas o Senhor trouxe para a graça, mas dificultou muito mais, tá? E veja bem, eles falaram da lei de Moisés e eles ficavam aqui sempre tentando o Senhor. Vocês notaram que na palavra está falando que eles tentam o Senhor? Que eles estavam sempre procurando buscar ocasião contra o Senhor referente à lei de Moisés,
né? Seria como se hoje alguém buscasse alguma ocasião na palavra de Deus para acusar alguém, procurar alguma falha, sabe, alguma mácula para acusar, para apontar. Acho que até por isso que o Senhor hoje está permitindo a continuação dessa palavra, com outros tópicos, com outro tema, mas cerca do mesmo assunto, né? Ver como a palavra de Deus ela é rica, né? E, gente, os fariseus, veja bem, era um grupo religioso que eles eram muito influentes no judaísmo, na época do Senhor Jesus. E eles se destacavam pelo rigoroso cumprimento da lei. Pode ver que aqui eles enfatizam a lei de Moisés. Podem ver. Mas eram pessoas que, tipo assim, seguiam a lei por seguir, sabe? Era tudo externo, tudo em Lucas, depois eu vou chegar lá nessa parte futuramente, a palavra de Deus mesmo fala que o reino de Deus ela não vem por aparência exterior. Não digo que você não tem que se comportar, se vestir, se posicionar como um servo, como uma serva de Deus. Eu tô falando assim que isso não é o mais importante, a aparência exterior. Seja qual for a aparência, tá? O interior. Então eles não se preocupavam com o interior ou com a salvação de ninguém. Eles se preocupavam com a lei para julgar, como eles estavam tentando achar ocasião aqui com o Senhor Jesus, entendeu? Vamos dizer que como se fosse uma pessoa hoje usando a palavra de Deus só para aquilo que convém, os seus deleites. Isso a gente sabe que tem muito, né? No meio religioso, no meio do povo de Deus, tem isso, né? Então eles ficavam procurando achar ocasião contra o Senhor Jesus, os fariseus. Eles eram um grupo religioso influente do judaísmo na época. Então eles queriam sempre, segundo a lei, achar ocasião ali para julgar, para condenar, não exercer a misericórdia, a compaixão, sabe? Que aqui nós vamos entrar no perdão, aqui no assunto do perdão nós vamos entrar. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Hoje nós vamos entrar de novo nesse assunto. Então, eles tinham essa, sabe, vamos dizer, essa postura, essa má postura de ficar tentando o Senhor Jesus todo o tempo acerca da lei para buscar contradição contra o Senhor Jesus. O que não é diferente nos dias de hoje, tá? Porque pela palavra de Deus nós somos provados também. A palavra de Deus ela é provada, a própria Bíblia diz nas nossas vidas. Por isso a gente não pode se arriscar a pregar a palavra de Deus sem viver. Amém? Então, o que o Senhor falou aqui para eles? No início não foi assim. Né? Aqui Moisés permitiu pela dureza do coração. Se a gente for ler lá o que Moisés passou no meio do povo de Israel, um povo de coração duro, de dura cerviz, um povo cheio de razão. No meio tinha rebelde, tinha desobediente. Já parou para pensar? Gente, a situação de Moisés, aí depois veio o Senhor Jesus, que veio para a graça cheio da autoridade de Deus, que ele era a própria palavra de Deus, ou o verbo que se fez carne, que está em João 1, né? Para quem conhece a palavra de Deus ou já ouviu essa pregação, essa passagem, vai entender do que eu estou falando. E aqui ele falou, né? O Senhor enfatizou por cima do que os fariseus falou. Não foi assim no princípio. O Senhor fez homem e mulher. Ele estava dizendo que o casamento foi feito para ser eterno. Mas por causa da dureza do coração veio o divórcio. Aí vai entrar. Mas se não for por causa de prostituição, aqui, o Senhor Jesus ele continuou falando, né? Sobre a condição relativamente à mulher. Aí os próprios discípulos depois ficou assim, sabe, preocupados e falou, mestre, mas né, se for assim mesmo, né? For essa lei dura, é melhor que não se case, né? É melhor que não se case, mas lembrando, como eu disse aqui, se não se casar também para ficar na prostituição, na fornicação, nós vamos entrar lá em 1 Coríntios 7, que eu falei ontem para vocês. Só não entrei nesse assunto. Melhor é que se case do que se abrase. Porque são tudo contas que vai ser prestada naquele dia ao Senhor. Então, por isso que eu falo da importância de a gente orientar os nossos filhos, principalmente os jovens, os adolescentes que já estão crescendo, a se preparar com a palavra de Deus, para se posicionar, para orar. Gente, eu não estou dizendo que ninguém está livre de falha.
tá? Não tô dizendo. Tem toda uma vigilância, uma prudência, uma orientação dos pais dentro da palavra de Deus, né? É, é por isso que às vezes a gente fala assim, para não se prolongar muito um namoro, um noivado, porque a Bíblia fala que, na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Ninguém está livre de cair em tentação, de pecar, de falhar. Pode ser, não tem o crente de ferro, o super cristão, tá? Somos todos limitados, falhos, fracos muitas vezes, mas todavia nossa força tá no Senhor, nossa força vem do Senhor. É importante isso, tá? Então voltamos aqui para a palavra novamente. Então o Senhor falou, o Moisés permitiu pela dureza do coração, né? Aí a gente fala, o marido traiu a esposa, ou a esposa o marido, ele pode separar? Prestar atenção no que o Senhor está falando aqui na palavra? Pode separar. Mas o Senhor falou assim, ó, que uniu Deus não separe o homem. Aí, dentro da lei de Moisés, tá? Se for por prostituição, por adultério, pode divorciar. Depois a gente vai entrar aqui nesse assunto, que já vai lá para Coríntios 7. Na graça já. Novo Testamento também, que é os evangelhos, é tudo Novo Testamento. O que que acontece se você separa, mesmo sendo por prostituição, por adultério? Aí vamos entrar aqui no... Eu vou para Lucas 2, tá? Que aqui vai encaixar aqui um pouquinho da dureza do coração. Eu vou aqui para Lucas. Lucas 16, eu vou ler aqui, ó. Continua com fariseus, tá? Falando de fariseus. O título é Autoridade da Lei, ó. Lucas 14, Autoridade da Lei. Tá falando da lei, aqui. Lá tá falando da lei de Moisés, ó. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Zombavam do Senhor Jesus, tá? Zombavam do Senhor Jesus, procuravam achar ocasião para julgar o Senhor Jesus e zombavam do Senhor Jesus. Não é diferente no dia de hoje não, né, gente? A gente procura viver a palavra, a pessoa fica ali ó, buscando ocasião, buscando situação para te acusar, para te apontar, torcendo para você tropeçar, para trazer mácula à sua vida, para zombar de você porque você guardou a palavra de Deus ou porque você estava exercendo o juiz e a justiça de Deus, obedecendo a palavra de Deus, fica esperando seu pé vacilar, sabe? Você tropeçar, sabe? Para se vangloriar. Mas para tudo isso tem justiça de Deus, gente, não tem problema nenhum. Tem justiça de Deus, né? Enfim, vamos aqui. E disse-lhes vós, o versículo 15, tá? De Lucas 16. E disse-lhes vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Falando do homem elevado, falando da soberba, tá? Da razão, de você se colocar acima dos princípios de Deus, com seus argumentos, fazer a tua vontade e transgredir a palavra de Deus. Entendeu? Mostrando aquilo que é aparente para os homens, entendeu? Mas Deus conhecendo o teu coração, a intenção do teu coração e do teu pensamento. Por que que você quer aquele divórcio? Por que que você quer aquela separação? A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega a força para entrar nele. Falando que ninguém, a gente só entra no reino dos céus à força. A força é fazendo meu irmão tropeçar, pondo o pé para ele cair, caluniando, difamando, armando cilada, semeando discórdia, trazendo. Não é isso não, tá, gente? A força que tá falando aqui é do esforço, da gente aqui, ó, lutar com as adversidades, com as perseguições, com as lutas e permanecer na presença de Deus, servindo o Senhor, guardando o princípio. É essa a força, tá? Aí aqui no versículo 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Olha, o Senhor tá falando da lei aqui, ó, o Senhor Jesus falando para os fariseus da lei. Aqui, ó, no tempo da graça, tá em Lucas, o Senhor Jesus aqui tá falando. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultéria, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Adultério porque tá ferindo o princípio. Adulterar é tornar falso aquilo que é verdade.
É transgredir, ferir um princípio. É trair um estatuto, um mandamento. Aqui em Lucas terminamos, né? Vamos lá. Vamos passear mais um pouquinho. Nós vamos aqui agora para João 8, tá? Título A Mulher Adúltera. Vamos aqui. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés, ó gente, mais uma vez, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Buscando ocasião contra o Senhor Jesus, para ver se havia contradição, tá? Se o Senhor Jesus ia tripudiar com a lei de Moisés, ia desobedecer mandamento, dar uma orientação errada. Isto diziam, versículo 6, diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aí o Senhor tornou-se a inclinar e escrever na terra. No versículo 9, quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ninguém atirou pedra, né, gente? Imagina ali. Quem ali estava na condição de julgar, de apedrejar alguém? Vê que ninguém é perfeito, né? Ninguém é justo, né? Se olhar lá do céu, ele diz na palavra dele, não há um justo sequer aqui. Todos destituídos foram da glória de Deus, tá? Versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O Senhor Jesus advertiu eles, falando que ninguém era perfeito ali, para estar querendo atirar pedras, julgar. O Senhor foi, perdoou ela e advertiu, corrigiu, falou: vai e não peques mais. Aí a gente vai entrar onde aqui? O Senhor é contra o perdão? Do adultério, eu tô falando, tá? Se o marido traiu a mulher traiu o marido. Gente, o perdão é bíblico. O perdão é a verdade, o perdão é necessário. Se a gente não perdoa, o Senhor não nos perdoa. Você não quer mais conviver com aquela pessoa que te traiu? Você não é obrigada. Tá lá em 1 Coríntios 7, vem debaixo de julgo desigual. Você não é obrigado a ver sendo traído, apanhando, se seu marido vive te batendo. E mulher batendo no marido, porque tem, tá? Tem mulher que bate no marido. Você não é obrigado a ficar casado vivendo nessa situação. Ou se ele impede de você servir ao Deus, te bate, tudo. Você pode separar. Mas vai lá, o que o Senhor fala se você se separar? Aí o Senhor é contra o perdão? Aí nós vamos lá naquela passagem, né? Que depois eu vou entrar lá para vocês, com a referência bíblica para vocês verem. Porque aqui tem que ser tudo na palavra de Deus, né? Que é a verdade. Não pode ser nada da minha razão, do meu coração. Aí a gente entra aqui. O Senhor é contra o perdão? Quando Pedro perguntou ao Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar? Até 7? Se um irmão pecar contra nós e vir ter conosco, o Senhor disse, não, até 70 vezes 7. Ou seja, a gente tem que perdoar infinitamente. Aí, em que circunstância aquela pessoa tem que se arrepender, vir ter comigo arrependido? O que eu falei ontem no vídeo anterior? A gente só vai a Deus com arrependimento. O arrependimento mostra a transformação de vida, transformação do coração, transformação de atitude. Então só vai a Deus quem está arrependido. Então a pessoa só pede um perdão para alguém do que ela fez, arrependido do que fez. Arrependimento, gente, sabe o que é? Nossa, gente, eu fiz aquilo, mas não devia ter feito. Nossa, eu falei aquilo, não devia ter falado. Por que eu fiz aquilo? Aí vai arrependido, pede perdão, sabe? Com a intenção de não fazer mais. De, tipo, sarar a ferida daquela pessoa. Que o Senhor fala pra gente perdoar sim, mas a pessoa que nos feriu, ela tem que se arrepender e vir ter conosco. Reconhecer que errou, pedir o perdão. Então, se o seu marido te traiu, se arrependeu, pediu perdão, mesmo que
você não queira continuar com ele. Perdoa. E vice-versa. Agora você separou, por causa que ele te traiu, você vai casar de novo? O que a palavra de Deus fala? O que eu falei ontem? Novo Testamento, tá? Não tô falando da lei. De Moisés. Fica sozinha. Fica sozinho. Aí, mas aí eu não vou casar de novo? E o que eu vou fazer? Se ele estiver sozinho, pedir o perdão, quiser voltar com você, perdoa e volta. O Senhor já falou aqui, ó. A mulher adúltera serve por homem adúltero. Do adúltero também vai e não peques mais. Se arrependeu, pediu perdão, não vai fazer mais. Né? A gente não pode ficar persistindo no erro. Eu falei isso nos vídeos anteriores. Amém? Terminamos aqui? Então, aqui nós estamos em João, né? Já fui em Lucas, né? Mateus. Marcos, eu acho que eu falei ontem, né? Um pouquinho de Marcos, né? Então, gente, a palavra de Deus, aqui também fala, ó, Marcos 10, o divórcio, tá? Aqui a palavra de Deus, vou entrar aqui num assunto, gente, que assim, é sério, ele é necessário, ele vai se encaixar aqui nesse assunto, ele é preciso. A mulher quer separar do marido, e aí ela sabe que ela só pode se casar de novo se ela ficar viúva, né? Aí ela torce ali pro marido tropeçar, porque não gosta mais, acha que acabou o amor, sei lá. E torce pra acontecer alguma coisa, o marido tropeçar pra ter um argumento, como disse aqui em Lucas, que eu li pra vocês agora há pouco, seus próprios argumentos pra se separar, tudo, né? Às vezes até deseja a morte do marido. Gente, isso acontece, tá? É lamentável, é triste, mas acontece, gente. E no meio cristão, eu já ouvi, tá? A pessoa desejar a morte do marido e ainda falar que ela só pode se casar de novo se ele morrer. Acontece alguma coisa, que a Bíblia fala que a palavra tem poder. Que da nossa boca também não pode jorrar a bênção e a maldição, né? Ao mesmo tempo. Aí, praguejou o marido, aconteceu alguma coisa, esse marido morreu. O que acontece? Ela é o quê? Ela cometeu um assassinato, tá? É homicida, tá na Bíblia isso, tá? Nem eu falando não, depois nós vamos entrar lá. Você matou teu marido, ou teu ex-marido. Se for teu ex-marido, pra começar, nem era teu marido e você nem viúva é. Tá, gente? Nem eu que tô falando, não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus julga, tá? Ela justifica, mas também julga. É a palavra de Deus, tá? Tô falando de mim, da minha razão, do meu coração, não. Isso acontece, tá, gente? Então, se teu marido tá em falha, Senhor, tem uma bênção para o teu casamento, para tua família. Ora, jejua, paga um preço. Seja sábia, se cale quando necessário. Seja uma boa esposa, faça a tua parte, ame, trate com respeito, com carinho, que vai atrair o coração do teu marido para você, que vai restaurar o teu casamento, é você tratar ele com respeito, com carinho, com amor, ainda que ele esteja falho. Tá? A mulher ganha o marido em silêncio. Tá? Então, ame teu marido, respeite, cuide, zele, faça sempre a tua parte com amor e com carinho, que você vai ganhar o teu marido. Ore pelo teu casamento, pague um preço. Senhor, tem uma bênção para tua vida, para tua família. A palavra de Deus, ela não escraviza ninguém. Já dizia o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, gente, você pode tudo que você quiser. Mas tem consequência, tá? Tem um retorno. A lei de Deus, gente, ela nem tarda nem falha. Uma hora a conta ela chega. Nada está oculto aos olhos do Senhor, não. O Senhor conhece o nosso pensamento, o nosso coração. Se atenta à palavra de Deus. O Senhor tem uma bênção para a tua vida. A palavra de Deus, ela não é fardo, não, gente. Não é fardo. Não esteja na presença de Deus, principalmente fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, não. Tema o Senhor. Tema o Senhor, adora o Senhor em espírito e em verdade, na obediência, com gratidão, com temor. O Senhor tem uma bênção para tua vida, para tua casa, para tua família, para o teu casamento. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que... Sabe quem coloca amor no nosso coração, no coração do nosso esposo por nós? O Espírito Santo. Sabe quem coloca desejo do marido pela esposa, da esposa pelo marido? Porque o casamento ele é sagrado, ele não tem mácula. Sabe quem coloca no coração, na vida do esposo, da esposa, o desejo um pelo outro? O Espírito Santo.
Seu casamento é santo, ele é sagrado, ele é a instituição do Senhor. Amém? Então o restante, gente, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Até aqui o Senhor me deu. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus, que a palavra de Deus visite o teu coração, faça o que apraz. Que o nome do Senhor seja glorificado através da palavra dele e tua vida seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.